Ora então, saudações leoninas e viva o grande Sporting Clube Portugal. Estamos aqui para falar de Luís Guilherme e por isso ninguém menos que Guilherme Nieri, do Papo de Porco, canal de Palmeiras. E já agora, focar-vos que estamos a falar com alguém que conhece muito bem o Luís Guilherme, que viu o Luís Guilherme crescer da formação alviverde, chegar à equipa principal, fazer um gol importantíssimo também na caminhada alviverde. Já iremos falar de tudo isso. Mas antes de mais, agradecer-te, Gui, por aceitares rapidamente o nosso convite para falarmos um bocadinho também do Luís Guilherme. E agora sim, Luís Guilherme é reforço do Sporting Clube Portugal e podemos falar do Luís Guilherme, então, de uma forma oficial e destrincharmos aqui um bocadinho aquilo que foi a chegada de Luís Guilherme. Gui, novamente agradecer-te por estares por aqui, dizer à malta que está por ali, que quiser tiver mais algum interesse também sobre o Palmeiras, links da Papo de Porco aqui na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário que está fixado aí no acesso a comentários que vocês têm, está por lá. Recomendo-vos da mais elementar justiça também mandar um abraço para toda a malta lá da Papo de Porco. Bem, Gui, antes de mais, começar por aqui a fazer-te uma pergunta. Falando-nos um bocadinho então de Luís Guilherme e como é que foi o percurso na base, porque vimos falando muito na base, formação para nós. Fala-se muito de que foi um dos jogadores, até ouvimos declarações em Portugal de que aos 16 anos já batia 37 km por hora, ouvimos falar muito também sobre esse processo de recrutamento que eu também acho muito interessante, porque vocês são um clube que tem crescido muito no processo formativo e na base também, à semelhança de um processo que nós também temos no Sporting, de muita aposta na prata da casa, como se diz por aqui. Fala-nos um bocadinho desse processo e dos jogadores de João Paulo Sampaio. Bom, primeiramente é uma alegria muito grande estar aqui. Eu acompanho muito o seu trabalho já na questão do Sporting aqui, a amizade que a gente já tem fora também aqui das câmeras, né? E, cara, a questão de Luís Guilherme. Luís Guilherme chegou no Palmeiras pelas mãos do João Paulo Sampaio, que é o grande responsável desse momento formativo do Palmeiras. O Palmeiras tem hoje, talvez, o maior momento da história. Não há um grande número de grandes jogadores revelados pelo Palmeiras. O Palmeiras sempre foi um clube com a questão, vamos dizer assim, um clube mais comprador do que realmente formador. E quando o João Paulo entra nesse processo a partir de 2015, muita coisa muda, algumas gerações chegam aí, a gente teve outros grandes jogadores que passaram, né? Gabriel Jesus, questão depois de Danilo, que foi muito bem vendido também depois do Nottingham Forest. E essa geração que começa mais importante com alguns outros nomes, né? A gente fala hoje muito falado o Hendrick e o próprio Estevão, mas o Luís Guilherme é um dos grandes processos dessa geração, é a famosa geração do bilhão que a gente fala aqui do João Paulo Sampaio, geração que já, mesmo com alguns jogadores ainda fazendo parte do elenco do Palmeiras, já girou mais de R$1 bilhão aqui para o Palmeiras. Teve uma geração que já formou, como eu falei, Hendrick, Vitor Reis, que hoje é jogador do Girona, mas também tem o passe ligado ao Manchester City, teve o Luís Guilherme, tem a questão agora, ainda tem o Gilberto, o Figueiredo, que é um jogador que também era tratado na categoria de base, no mesmo nível desses meninos, do Estevão, do Hendrick, que é um fora de série, mas também já está na terceira lesão de ligamento cruzado. Mas vamos falar mais sobre o Luís Guilherme. O Luís Guilherme tinha um apelido, inclusive, era o Manga, né? A galera chamava ele de Manga aqui, o apelido entre a rapaziada. É um jogador, Hugo, muito se fala, até pelas opções, inclusive quando o Abel recebeu o Luís Guilherme no profissional, então da potência que o Luís Guilherme tem, causou um pouco de uma... Como eu posso dizer? O Luís Guilherme tem uma preferência, e ele sempre deixou isso muito claro durante todo o tempo que ele passou no Palmeiras. Ele sobe ao profissional de vez em 2023, depois de ele ter sido o grande destaque do Palmeiras no começo de uma Copa São Paulo. Ele é convocado para um pré-olímpico, que era uma idade sub-23, e ele com 16 anos vai e é um dos destaques da seleção brasileira nesse campeonato, juntamente com o Vitor Roque, com o Andrei Santos, com outros jogadores. O Brasil faz uma campanha excelente, o Luís Guilherme é um dos destaques desse time,
e ele sobe profissional quando ele volta desse pré-olímpico, e aí o Abel começa a dar algumas oportunidades para ele, por essa questão que ele tinha muita potência, muita velocidade pelos lados do campo. E isso, entre os próprios torcedores do Palmeiras, ficou muito ruim, porque a gente via no Luiz Guilherme um potencial muito grande de ser um jogador articulador, de ser aquele meio articulador, como também era o Estevão. E depois também teve o mesmo problema. Mas há uma diferença muito grande. O Estevão é um jogador de um biotipo, de um jeito, ele é mais magrinho, mais longilíneo. O Luiz Guilherme não. O Luiz Guilherme ele tem uma questão que a gente via, por exemplo, no Hendrick. O arranque e uma chegada também muito forte à área. E eu acho que isso trouxe também para o Abel, até por comodidade naquele momento, porque você ter um Rafael Veiga no momento que o Veiga vivia no Palmeiras, mas ele não tinha um reserva. E a gente sempre falava, pô, o Luiz Guilherme pode ser esse jogador, o Luiz Guilherme tem potencial para jogar mais centralizado, para ser um jogador a compartilhar, talvez, ou ser algum tipo de diferença. Mas a questão é uma só, Hugo, e isso chateia todos nós palmeirenses. A pouquíssima quantidade de jogos e de oportunidades que o Abel rendeu ao Luiz Guilherme. Porque toda vez que o Luiz Guilherme vestiu a camisa do Palmeiras no profissional, alguma coisa diferente ele fez. Eu cito mais do que esse jogo só contra o Del Valle que você falou, que ele faz um gol realmente muito importante na fase de grupos da Libertadores do ano passado, de 24, mas eu falo sobre a semifinal contra o Boca na Libertadores, que ele entra nos 2 jogos de 23 e ele faz minutos muito bons na Argentina e no Allianz Parque, principalmente, quando ele entra, ele faz uma jogada espetacular pelo lado direito, faz um cruzamento que quase que o Rony faz o gol da virada do Palmeiras, que levaria o Palmeiras à 3ª final de Libertadores consecutiva. Então, o que eu posso falar é assim, para mim, o Luiz Guilherme, além de ser muito talentoso, é o pior custo-benefício da história do Palmeiras, porque se o Abel tivesse oportunizado mais o Luiz Guilherme, eu acho que ele não teria sido vendido ao West Ham, ele teria sido vendido, dado um passo totalmente diferente à carreira, pela questão de potencial e também, mas aí existe uma competição, né? O Abel primeiro armou um esquema muito particular para o Hendrick, depois ele montou um esquema muito particular ali para encaixar o Estevão, e aí quando ele precisou brigar com esses 2 caras, eu acho que ele não teve tamanho para ele dar o passo à frente ali. Esse que talvez seja o ônus dessa geração tão boa, e você precisar lançar esses meninos atempoado, né? E aí não teve muito como você encaixar todo mundo. Tanto que os 3 só fizeram um jogo junto, né? Foi contra o São Lourenço na Libertadores de 24. Foi a única vez que Hendrick, Estevão e Luiz Guilherme jogaram como titulares pelo Palmeiras profissionalmente. E agora aqui, até para pegar nesse ponto, não sei se te lembras, também estou a fazer uma pergunta em cima, assim, como se costuma dizer, fora da caixa, se te lembras onde é que atuou o Luiz Guilherme quando jogou, então Estevão na direita, Hendrick centralizado como um centroavante e ele atrás do centroavante como um 10. O Luiz Guilherme a 10. Foi uma das poucas vezes que o Luiz Guilherme teve realmente a oportunidade de jogar a 10, foi muito bem no jogo, inclusive, os 3, né, ali, acho que foi um jogo que o Palmeiras atacou muito, o São Lourenço precisou se segurar de muitas maneiras lá, o Palmeiras fez um bom jogo, mas é pouco, né, porque você não consegue ter uma sequência. Os meninos se conheciam muito, jogaram muitas vezes juntos na base, mas, por exemplo, tivemos jogos que eu assisti na base, por exemplo, e também foi ao contrário, teve jogos que o Itiro, ou até na sequência o Lucas, né, que substituiu o PV, fizeram vários jogos com o Luiz Guilherme por dentro, o Estevão por dentro, o Luiz Guilherme por fora, e o Hendrick centralizado. Né? Depois o Hendrick subiu profissional um pouquinho antes dos dois, o Hendrick já sobe em 22, começa a jogar Luigi, começa a jogar outros caras ali na frente, mas o Hendrick, o Estevão e o Luiz Guilherme sempre trocando ali, hora uma meia, hora outra ponta, e eu acho que isso deu muita versatilidade ali para os dois. Eu acho que os dois têm potencial e os dois têm talento, mas eu acho que a diferença é que eu vejo como talento puro, que é a questão do Estevão, e o Luiz Guilherme é talento mais potência. Eu acho que o Luiz Guilherme, e é por isso que até hoje eu não consigo entender a dificuldade que o Luiz está tendo de dar esse salto na carreira dele. No Palmeiras eu sei que realmente bateu numa questão do Abel, mas eu imaginava que no West Ham, por exemplo, até pela questão
nível Premier, competitividade lá, o Luiz teria já dado esse salto à frente. Já iremos a essa questão esta. Só para dizer à malta então que o Gui estava a falar quando ele se refere a meia, o meia é o mais um criador de jogo. É só para colocarmos aqui também que os termos. A linguagem é a mesma, mas o jargão de futebolístico é diferente Sim. e tem sempre essas curiosidades também muito interessantes. Gui, quanto a Luís Guilherme, saltando aqui rapidamente para a chegada e o desempenho do profissional que já falaste um bocadinho, queria que contasse um bocadinho mais as características do que já tocaste nesses pontos do Luís Guilherme, porque nós no Sporting fala-se muito sobre a contratação de pontas, extremos, e o perfil aqui um bocadinho deste Luís Guilherme, o perfil do novo reforço do Sporting Clube. Eu vejo o Luís, e vindo de fora, não acompanhando tanto Palmeiras como tu acompanhaste, viu muitas vezes caído pela direita e a fazer aqueles movimentos interiores com canhota, que ele é esquerdino, a fazer aqueles movimentos interiores, muito à semelhança do que nós vemos no Sporting, dois jogadores a fazer, Francisco Trincão e Giovanni Kenda. Falamos aqui mais de características. Eu diria que parece-me que Luís Guilherme, obviamente que para o papel da contratação do Sporting, é um clone de Kenda. Quando eu digo um clone de Kenda, é que eu acho que, por exemplo, Kenda fisicamente ainda não está nesse nível que vimos Luís Guilherme no Brasil, com essa disparidade, mas eu parece ser jogadores que em características se assemelham um pouquinho mais. Acho que Luís Guilherme, que apesar da carreira na Premier não fazer jus, porque não conseguiu apontar, ter números estatísticos muito grandes, porque também a minutagem é muito curta, a minutagem do Luís é muito curta, mas parece-me ser um jogador que tem mais chegada à baliza do que, por exemplo, tem o Giovanni Kenda, nosso Giovanni Kenda, que é mais um jogador de 1 para 1 e que também consegue dar largura. Acho que o Luís é mais de movimentos interiores, parece-me ser por aí, e até por muito essa relação que falaste ali de jogar como número 10. Isto pergunto-te porquê. No Sporting nós temos uma dicotomia neste momento sobre o número 10. Já vimos Trincão a passar por lá, já vimos Giovanni Kenda passar também como um 10 muito pontualmente em jogos menores, e fala-se muito sobre o espaço de Luís Guilherme. Mas, apesar de tudo, eu acrescento a terceira dicotomia. O Sporting, a grande necessidade que se falou no mercado antes da temporada começar, foi da necessidade de alguém para o lado esquerdo. Até pela questão de Pedro Gonçalves, que estava lesionado, volta agora a enfrentar uma paragem também importante, e por isso fala-se muito sobre o Luís Guilherme. Como é que tu... E eu creio que o Luís Guilherme até possa atuar no Sporting como uma espécie de um joker, às vezes à direita, pelo menos 6 meses antes de ter uma pré-temporada, de jogar muitas vezes à direita, jogar algumas vezes por dentro e, sei lá, pontualmente sendo uma solução de recurso pela esquerda. Gostaria de saber onde é que tu achas que encaixa melhor Luís Guilherme, e também como essa versatilidade dele de jogar da direita, no centro, e o que é que tu achas da esquerda. Nós, pelo aquilo que vimos no West Ham, alguma minutagem teve o lado esquerdo esta temporada, mas muito curta, é um jogador que tem 120 minutos, não podemos usar como análise. Bom, pelo Palmeiras, se a gente for pensar, por exemplo, num esquema com 3, aquele 4-2-3-1, por exemplo, se a gente pensar no 4-2-3-1, o Luiz já fez aqui as 3 nesse círculo central, a 7, a 7, a 10 e a 11, né? Vamos pensar assim. Eu acredito que ele é capaz de fazer muito bem as 3, pela questão que a gente fala. O Luiz também é um jogador muito agressivo quando ele joga pelo lado do campo, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo, porque ele tem uma qualidade muito boa de 1 contra 1, mas eu acredito que por ele ser como característica dele mesmo, desde aquele torneio de 2017, ele camisa 10, o Montaigu, que ele e o Hendrick praticamente estouram para o mundo, onde o mundo conhece Estevão, Hendrick e Luiz Guilherme. Então, acho que ali, e dali em diante, eu vejo o Luiz muito mais meia. Eu sempre achei o Luiz mais uma característica meia. Ele tem a virtude de um jogador de beirada, e eu acho que por isso que realmente muitos treinadores colocam ele ali. Uma vitória pessoal muito boa, um jogador muito forte no mas também muito talentoso, extremamente talentoso. Então, eu acredito que ele pode ser o Kenda, que eu vi muitos jogos já com o Kenda, sei quem é o Kenda, pode ser esse tipo de jogador, mas do meio para frente, eu falo assim, arrume um lugar para o Luiz Guilherme, que ele vai te responder, lógico, você tendo uma sequência de jogos, uma confiança do treinador, é lógico que as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil, e aqui, por exemplo, eu acho que bateu muito nesse tipo de problema, porque sempre que ele jogou, às vezes jogou 20, às vezes jogou 10, às vezes jogou 40, o Luiz
sempre responde. Ele é um jogador que tem esse negócio, mas ele precisa jogar, ele precisa jogar. E às vezes quando você bate num elenco que você tem muitas opções, jogadores de nome, como foi no Palmeiras, como no West Ham também teve algumas brigas ali, eu acho que com a opção e com esse espaço que o Sporting vai dar para o Luiz, eu acredito que eu acho que é o que estava precisando, até porque tem só 19 anos, né? É uma máquina, tá pronto aí para vocês espalhar para o mundo. Acho que é por aí, temos muito. Eu acho que também que isto é um intercâmbio de 6 meses, é um estágio de 6 meses, melhor assim, para explodir na próxima temporada. É por muita leitura que eu faço. Nós temos muitas necessidades no imediato e acho que no imediato vai ter minutos, até porque temos só nas beiradas temos Geni que está na CAN, pelo menos mais 2 semanas vai estar, ou 1 ou 2 semanas vai estar. Temos também Kenda lesionado, temos Pedro Gonçalves lesionado, temos algumas baixas também na lateral agora, mas em que Maxi por conta dessas ausências por lesão, que são muitas, no total são 10 lesões no elenco principal do Sporting, acabamos por ter poucas soluções de ataque e até já vimos Maxi a funcionar como um ponto pela esquerda em vez de ser um lateral esquerdo nos últimos jogos também para colmatar lesões, por isso minutagem terá muito superior à que teve em Inglaterra nesta fase inicial, mas eu faço a leitura de ser uma substituição para Kenda, para o próximo ano e dar aqui um estágio de 6 meses em que ele já vai se ambientando ao que se pede e depois dar-lhe uma pré-temporada para 26, 27, próxima temporada europeia, poder explodir e mostrar toda a sua qualidade futebolística. Aqui muito no West Ham, Gui, ele não teve muitas oportunidades, eu creio que aqui há 2 grandes culpados. Somerville, que é um jogador que teve um alto investimento e o West Ham queria fazer também quando eu digo alto investimento, parece que estamos a falar que o Luís Guilherme custou alguns trocos, mas isso para os ingleses, com o valor da Libra é diferente. E também temos Gerald Bowen, que é um jogador que é o protagonista, talvez o jogador deste West Ham, que cai muito ali sobre aquele lado direito e depois acaba por cortar ali muito o espaço também do próprio Luís, porque creio que seja muito por aí. Esses 2 nomes acabam por virem à cabeça muito rápido, porque não fosse Gerard Bowen o principal artilheiro do West Ham também nas últimas temporadas e tudo, internacional inglês, e acaba por isso ter um peso muito grande também para um garoto de 18 anos quando chega enfrentar este novo mundo com essas soluções todas, e depois também obviamente os maus desempenhos do West Ham também, creio eu, que leva com 3 técnicos, creio que com David Moyes, Graham Potter e também agora Nuno Espírito Santo, por isso também não é um bom momento para poder trabalhar um garoto que ainda precisava de um processo de adaptação, que precisava de poder conhecer os cantos à casa, e também o futebol inglês não é fácil e não perdoa, porque depois não rendes, eles compram outro e acaba por ser sempre um bocadinho por aí que me parece que irá atuar. No encaixe no Sporting, falando aqui muito rapidamente sobre o encaixe de Luís Guilherme, eu acho que o Luís Guilherme, e colocando aqui a minha visão e depois passo da bola, eu acho que o Luís Guilherme é um jogador que pode ser muito interessante. Eu acho que os sportinguistas, num conjunto geral, têm algumas preocupações que te vou já passar. Há uma preocupação com a minutagem curta, de estarmos a trazer um jogador com minutagem curta, em que obviamente se preocupa, mas porquê é que ele não joga lá? E eu vou perguntar já neste ponto, porque nós ouvimos também, e isto também foi, digo-te que foi uma das coisas que eu vi mais gente a elogiar o perfil de Luís Guilherme, foi dos relatos de ótimo profissional. Vimos muita gente falarmos que o Luís Guilherme é extremamente trabalhador e etc. E porque o Sporting teve um problema no janeiro do ano passado, que nós fomos buscar um ponta, que é o Biel, que está no Atlético Mineiro e acabou por não correr nada bem, e há muito medo sobre o mercado de janeiro, porque se costuma dizer que quando vais buscar um jogador em janeiro, não, pelo menos aqui na Europa, porque vocês o campeonato, o calendário é como ano civil, mas nós aqui, se buscar a meio do ano é porque ele não está a jogar lá, e se ele não está a jogar lá é porque tem algum problema, e por isso nós temos muito medo disso. Mas contamos um bocadinho disto, se tiveres conhecimento também, e do que se falava, porque fala-se que o Luís Guilherme é um ótimo profissional, e que é um garoto muito empenhado em trabalho, e isso foi uma das coisas que deixou mais feitos os sportinguistas assim. Além de, obviamente, sabemos que é internacional jovem pelo sub-20, que foi importante do Palmeiras, mas eu vi muita gente a enaltecer o facto de, olha, dizem que é muito bom profissional. E por isso foi uma das coisas que mais enaltecida por cá. Eu lembro muito bem, como eu falei, essa situação que tinha com o Abel, né? Porque o grande interrogação que o palmeirense tinha é que, além da questão do Luiz entregar muito dentro de campo, a gente via que a questão física do cara estava sempre em dia. O cara tava, sempre que ele entrava
era uma situação assim, parecia que o time mudava, assim, alguma coisa ele mudava. E se a gente vê um jogador com uma capacidade física dessa, mostra que tá treinando no melhor, mostra que tá sempre treinando no melhor. Inclusive, acho que um dos problemas que ele teve foi um jogo contra o Cruzeiro, que ele entra, ele faz uma jogada espetacular pelo lado direito, inclusive, eu estava no estádio, estava no Allianz Parque, ele faz a jogada pelo lado direito, dá um drible no cara, o cara vem, dá nele, e ele sente, e ali ele sente, acho que, não sei se foi que ele foi apoiar, a frenagem dele foi, e ele acabou estudando, o Palmeiras ganha de 1-0 nessa bola, o Palmeiras ganha de 1-0 um gol do Lopes, que sai de uma jogada dessa bola aí, aí o Luiz fica um tempo parado, e ele volta ainda a tempo de jogar a semifinal contra o Boca Juniors da Libertadores, no finalzinho de 2023. É o que eu falei. Eu, eu acredito que como um jogador depende dessa questão dele, uma questão física, e o Luiz é uma máquina fisicamente falando, e todos os relatos que a gente tem do Abel, eu nem acredito que o Abel tenha feito o que fez por uma questão realmente, a não ser jogar no lugar do Veiga, que aí eu acho que ele poderia ter aberto mão do Veiga em alguns momentos, até porque o Veiga estava com a língua de fora em muitos jogos da temporada, e ele não fazia porque ele achava que, porque é suficiente, não sei o quê, e sempre teve uma predileção ali. Mas o Luiz, ele é um cara que, pelo menos tudo que demonstrou durante esse tempo dele no Palmeiras aqui, seja no profissional, seja na base, o Luiz sempre foi um profissional de altíssimo desempenho. O João Paulo já falou sobre isso muitas vezes, quando fala dos meninos. Então, é um menino fora da curva. É um cara que o torcedor vai gostar. Tenho certeza que o Sporting é a grande casa assim, pro Luiz despontar o futebol. Esperemos mesmo que seja, porque estamos mesmo a precisar de talento, de talento e também à máxima disposição, e a questão física para nós também é muito importante, até porque o Sporting é uma equipa que a momentos gosta de pressionar alto, e essa agressividade também acaba por ser também importante também para os momentos sem bola. Gui, muito obrigado por teres participado aqui no Defender o Sporting, obrigado por nos dares a conhecer também um bocadinho mais do Luís Guilherme. Volto a repetir, malta, se puderem deixar o like aqui neste vídeo, agradeço-vos muito, e se quiserem consultar e conhecer mais sobre Palmeiras, os links estão na descrição. Obrigado ao Guilherme Nieri por nos ter disponibilizado este tempo para falar um bocadinho do Luís Guilherme. E já agora dizer-te e fazer-te novamente o convite que faremos uma transmissão em direto daqui a uns tempos, e queremos que participes para falarmos um bocadinho também sobre este Luís Guilherme, e a gente falar um bocadinho também de futebol no cômputo geral, e a gente convidar também quando for já sacramentado, já aí Luís Guilherme já terá aquela mítica foto de oficialização de reforço. Dizer só rapidamente à malta que está lá em casa, a nível de valores, Luís Guilherme, transferência do Sporting Clube Portugal, 14 milhões de euros mais 3 em bónus. O West Ham mantém uma percentual de venda ainda não divulgado, não tem uma percentagem de venda ainda não divulgado, e dizer que o Luís Guilherme deverá ficar com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros. O jogador assina por 4 temporadas e meia com o Sporting Clube Portugal, e será então novo reforço da formação do Sporting Clube Portugal, e esperemos que o Luís Guilherme brilhe, seja na direita, seja como um 10, seja pontualmente à esquerda, onde acredito menos que ele joga, até porque sendo um canhoto, e o Sporting gostando muito dessa utilização nas beiradas do pé contrário, acredito que será menos possível vermos Luís Guilherme do lado esquerdo. Mas foi já conhecemos aqui alguma noção, porque há muito desconhecimento sobre o atleta, porque lá está, ele salta do Palmeiras muito cedo também. Não sei que podes-me se calhar me ajudar, mas Luís Guilherme 30 jogos de Palmeiras, não sei se chega a tanto. Eu acho que ele bate uns. É que ele entra em muitos jogos, Hugo. Ele não era um jogador. Então, assim, a minutagem dele não é uma coisa muito, muito alta. Mas é como eu falei, o Luiz Guilherme entrava, as coisas costumavam melhorar muito pro Palmeiras. Então, é esse tipo de jogador. É esse tipo de jogador aqui. E depois fica aqui, salta para o West Ham, lá não joga, são praticamente 20 jogos divididos por um ano, em que praticamente só entra nos últimos 10, 15 minutos. Esta época são 5 jogos de Premier League, 120 minutos, o que é uma minutagem muito curta, e por isso há algum desconhecimento da nossa parte também neste jovem talento internacional, jovem pela seleção brasileira, e também uma das grandes vendas que a Academia do Palmeiras protagonizou. Gui, novamente agradecer-te. Agora vamos rapidamente colocando só dentro deste vídeo
também a análise rápida, continuem por aqui, voltar a dizer, o link está na descrição. Se quiserem deixar a vossa opinião nos comentários. E se não nos conhecem, defender o Sporting, subscrevam o canal. Estamos diariamente a falar de Sporting também em todas as plataformas, seja live stream com 30 minutos, seja relatos dos jogos do Sporting, seja vídeos de modalidades do Sporting Clube Portugal, seja transmissões em direto com as notícias do dia, seja o que for, ou vídeos, lives de membros, vocês também podem estar à vontade. Basicamente, o defender o Sporting palmeirense é o Papo de Porco, que fazem também muito conteúdo sobre Palmeiras. Um abraço, Gui. Foi um prazer finalmente ter-te por cá também para falarmos um bocadinho de outras coisas. E lá está, deixar-te o convite para estarmos connosco numa transmissão em direto para falarmos muito de Sporting, até porque, caso as pessoas não saibam, o Gui tem mais conhecimentos de Sporting que o que vocês pensam. Tem mais conhecimentos de Sporting do que vocês pensam, e nessa transmissão falamos um bocadinho sobre o Bruno César, que também diz muito de maneiras diferentes entre Sporting e Palmeiras. Um abraço, Gui, e viva o Sporting e avante palestra, né? Temos de terminar com viva o Sporting e avante palestra. Um abraço, Gui.